Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Ben. Hoje eu tenho uma convidada querida, muito especial. Esse é o episódio 30 de 2025 e hoje nós vamos, fazer a cabecinha de vocês fritarem. Você já parou para pensar que antes de vender para alguém, você precisa estar bem com você mesmo? É isso mesmo. Você precisa estar bem com você mesmo? E a minha convidada de hoje, ela é especialista em desbloquear. É isso aí. Desbloquear tanto a vida pessoal como a vida empresarial. E a Ana, o que ela faz? Ela ajuda pessoas, o quê? A harmonizar suas relações. Então eu apresento para vocês Ana Carla. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Benjade, por esse carinho, por esse convite, entendeu? Assim, quando você falou comigo rapidamente no clube, tem uns 15 dias, assim, aceito o desafio, porque, gente, eu tenho paixão, eu amo falar sobre isso, sobre como podemos lidar com as nossos traumas, as nossas crenças, através desse trabalho terapêutico sistêmico que eu tenho realizado. Eu já estudo há 16 anos e eu amo. Uau, incrível! Especialista. A Ana, ela, olha só, que coisa incrível. A Ana, ela é especialista, isso mesmo, gente, em transformar oportunidades, hein? Então, eu quero mostrar para vocês que a terapia sistêmica, na verdade, eu não. Quem vai mostrar para vocês é a Ana, que há mais de 16 anos já estuda a terapia sistêmica familiar e empresarial e vai trazer insights incríveis. Então, eu quero convidar a nossa audiência, Ana, olha, grava, fotografa, compartilha com quem você precisa de um conteúdo de transformação. E eu quero te convidar a você usar isso, mandar para todos os teus amigos, familiares, pessoas que estão precisando de uma coisa boa para desbloquear as oportunidades da sua vida. E eu quero começar por uma frase tua, Ana, que eu adorei a frase da Ana, que fala o seguinte: transformando dor em amor. Isso mesmo que você ouviu. Transformando dor em amor. Fala um pouquinho mais sobre isso pra mim, Ana. Então, bem, eu vou chamar de bem, né? Porque eu gosto de chamar de bem Jéder. Café com Ben. Eu adoro. Então, assim, a gente quando nasce, eu sempre começo explicando isso. Quando a gente nasce, a gente herda tudo que foi vivido. Não tem como a gente fugir, porque a nossa árvore genealógica, ela já vem com todas as informações. E muitas vezes a gente fica preso a uma dor que a gente não sabe de onde vem. Então é uma crença que nos limita. Essa crença veio de uma origem. Okay. A origem são os nossos pais, nossos avós, e a gente vai deixando isso acontecer. Sabe, Ana, eu vou revelar para você. Eu tinha preconceito. Não só você, né? Sobre terapia sistêmica, mas eu acho que isso é uma ignorância, uma falta de conhecimento, porque eu relacionava isso, Ana, com uma visão, assim, transcendental, espiritual e... Porque o nome que usaram... Exato. O nome que foi usado, porque foi um alemão que criou, né? Que desenvolveu essa técnica terapêutica. Sim. E a tradução do alemão para o português não deu sentido, porque eu também não sei como se fala em alemão. Mas veio pro Brasil como constelação familiar. Aí as pessoas isso, universo, porque o desenho que eles usavam era uma pessoa aqui na Terra ligada com outros que estavam lá, quer dizer, que estão ligados aos que já foram, certo, que viveram e que já partiram. Só que nós, como somos cristãos, a gente tem uma outra visão. Não é espiritual, é uma herança natural que nós herdamos. Querendo ou não, você herdou. Você herdou a aparência. O biotipo, mas... O biotipo, a personalidade também, mas dores, crenças. Sim, tudo vem no nosso DNA. Que legal. Por isso que eu tenho um desafio muito grande, eu vou até tocar nesse assunto bem rapidinho, quando alguém me procura que adotou uma criança, quando um adotado me procura. Não tem como a gente criar, eu sempre uso esse exemplo, assim, uma goiabinha, ela nasceu numa goiabeira. Aí a mamãe não deu conta. Ela chega lá e fala assim, vou deixar aqui na porta de um pé de laranja. O pé de laranja assume. Se ele tem sabedoria, ele vai falar assim, olha, você é uma goiabinha que nasceu da goiabeira que não deu conta. Mas você vai morar aqui conosco e você vai ser uma goiabinha sempre. Mas vai ter o amor de uma laranja. Só o que acontece? Você é fruta. As pessoas não costumam fazer isso.
Elas, primeira coisa, quando alguém vai receber uma criança, não quer saber de onde veio, não quer saber a origem, não quer saber, tiram o sobrenome, tiram toda a identidade. E a criança fica o resto da vida procurando algo que ela não sabe. Aí as pessoas falam, ela é assim porque ela é adotada. Não, ela é assim porque tiraram a raiz dela. Interessante. Uma árvore profunda, com raízes fortes, viçosa, mas a raiz bem cuidada, ela vai dar bons frutos. Aquela árvore vai dar bons frutos. Se você cortar a raiz daquela árvore, o que acontece? Ela vai Vai morrer. Aham. E o que acontece com os familiares, nossa família? A gente não precisa cortar as raízes. A gente não precisa cortar o vínculo. A gente pode podar os galhos. E quando você poda... tem até você não andou podando as tuas plantas recentemente? Isso, verdade. O que você falou? Que ano que vem elas iam nascer como? Pode falar? Iam frutificar muito. Muito, porque você cortou só o que estava em excesso. Os Exato. galhos mortos, o que estava impedindo ela de crescer forte. É isso que acontece quando a gente faz a terapia sistêmica. A gente não manda abandonar pai e mãe, nem irmão chato, nem tio que é isso, nem... não, eu tenho uma tia que é assim, que só fala problema, que é triste, angustiada. Você não precisa, você só precisa trazê-la pro teu coração, amar, tipo, eu amo a tia Maria é maravilhosa, mas eu não preciso conviver com ela. Agora, duro é quando você corta totalmente, tipo, vou cortar o mal pela raiz, pra mim ela morreu. Quantas pessoas falam isso? É verdade. Meu irmão, tipo assim, alguém fala assim, não, meu irmão morreu pra mim. Porque quando o papai, tipo, né, vou dar um exemplo, papai morreu, não é meu caso, mas me procuro. Quando meu pai morreu, meu irmão passou a perna em mim, pra mim ele morreu. Você está deixando alguém que te pertence não fazer mais parte da tua história. E isso, numa outra geração, vem em forma de dor. Por isso que as pessoas perguntam sobre assim, mas por que eu sou obrigada a conviver? Não, não é obrigada a conviver com quem te faz mal. Verdade. Mas você tem que dar um lugar no teu coração. Ela existe. Ela faz parte da tua história. O lugar está preparado, separado, só que você tem que permitir. Isso. Que legal. Quando Ana, existe, que profundo isso, profundo. hein? É muito profundo. Eu tenho uma paixão de falar sobre isso, porque assim, eu passei por tudo isso. Terapia. É uma terapia. É uma terapia. Então isso pra mim, Ana, era sempre a grande confusão. E eu tive preconceito sobre isso, nem que falar. Porque pra mim não entendia que era uma terapia. Pra mim era uma sessão de passe, uma sessão de mesa branca. Vou baixar alguém pra me contar os negócios. Isso, vai vir o santo, vai vir o espírito. E eu, puxa, isso não é legal e não tem nada a ver. Não. É uma sessão de terapia. É. Que legal, isso é poderoso demais. Muito, muito, Olha, muito, você faz muito. terapia? Eu faço terapia, viu, gente? Quer dizer, eu tô meio paradinho agora na terapia, mas a Mari Scomparin, minha terapeuta, Mari, obrigado, sempre me ajudou muito. Olha, a gente precisa dividir as nossas dores, precisa dividir particularmente o que nos aflige, as nossas crenças, mas, e vou dizer o seguinte, eu quero que você faça comigo uma sessão, junto com a minha Rosinha também, falando da nossa família. Eu quero aprender com isso, porque o autoconhecimento te permite, te traz libertação e visão de futuro, não é isso? Não, que legal, Ana! E um detalhe, tem muitas pessoas famosas, eu não vou citar nome aqui, mas grandes hoje influenciadores e mentores que eles usam desse método, só que eles não usam esse nome porque ficou pejorativo, né? A ideia então todos usam. O que é? É básico, é bíblico, honrar pai e mãe. Você que não honra seu pai e sua mãe, como que você pode fazer dinheiro? O dinheiro vem da energia de como você vê sua mãe, como você olha pra ela. Perfeito. O dinheiro é porque a mãe foi teu primeiro alimento, foi teu sustento, ela te carregou. Então você tem que ter essa força da sua mãe dentro de você, para que você possa fazer dinheiro. Como que o dinheiro fica na Carla? Eu faço dinheiro, mas daqui a pouco vem. Mas ele não fica. Não fica. Eu faço, mas ele não fica. Não fica. O carro quebrou. A geladeira queimou. Eu tava com dinheiro guardado para trocar de carro, perdi o dinheiro porque tive que fazer outra coisa. Porque o dinheiro fica quando você tá bem resolvido com seu pai. O pai é assim, a mãe te dá força para você crescer e o pai te lança para a vida. Uau! É como você olha pro seu pai. Não importa se o pai tem o defeito, como eu ouço assim, mas meu pai foi alcoólatra, meu pai abandonou minha mãe, mas é como você olha a missão dele de ser pai. Ele te deu a vida e a vida dele ele usa como ele quer, a sua você tem que honrar ele.
Olha que poder, hein, E gente? é bíblico. É bíblico. Honra teu pai, Pai, tua mãe, e os teus dias se multiplicarão na terra. É isso. Exatamente. E a tua conta bancária também. Poderoso. E a tua conta bancária também. Poderoso, Então, Aninha. Olha, Aninha, eu quero falar de uma origem, falar um pouco sobre o bloqueio da mente humana, especificamente em vendas. Olha, no mundo das vendas, Ana, você é uma vendedora nata também. Nós, no mundo das vendas, a gente é treinado em técnicas de vendas, treinados em estratégia, em script, como fazer rapport com o cliente, mas muitas vezes o vendedor trava. Mesmo com treinamento, conhecimento sobre a temática, como ter estratégia, o vendedor trava. Na tua experiência, Ana, o que você já viveu? O que normalmente bloqueia uma pessoa, um profissional de vendas a performar bem? Exatamente a crença que ele ouviu quando era pequeno, ou que ouviu no seu sistema, o dinheiro não traz felicidade. O cara vai todo animado, cheio daquela vontade, hoje eu vou fazer um grande negócio. Mas se dentro dele tem uma crença de que o dinheiro não é bom, o dinheiro não, mas se eu ganho dinheiro demais, se eu faço dinheiro demais, eu vou estar desonrando meu pai. Isso geralmente acontece. Porque ele me ensinou que o dinheiro era... Então isso é inconsciente. É inconsciente, sabe por quê? Porque assim, a gente tem que pertencer. O que é pertencer? A gente nasce dentro de um sistema familiar, onde papai sempre teve uma... Eu estou falando de pessoas casos reais. Papai sempre teve uma vida muito modesta, simples. Ah, tá bom assim, do jeito que tá legal. Só que aquela pessoa nasceu ali assim, começou a ver que lá fora tinha coisas boas, poderia se estudar, poderia ter um carro bom, mudar de casa, mudar de bairro. Nossa, quantas pessoas que eu ouço falam assim, Ana Carla, eu morava aqui do outro lado da ponte, a gente mora em Alphaville. Sim. Eu morava em Carapicuíba, eu passava, um dia eu vou morar lá. Quantas pessoas que eu conheço e que você conhece, que morava e hoje mora aqui. E hoje mora no outro lado, no lado bom da ponte. Uhum. Então assim, por quê? Ele se desafiou. Mas acontece porque ele não quis desrespeitar o pai, ele pediu permissão, pai, me apoia nessa conquista, e o pai apoiou. Agora, quando o pai não te abençoa, quando a mãe diz assim, meu filho, isso é loucura, o que você quer fazer do outro lado lá? Não é teu mundo, não é tua realidade. Aí o que acontece, a pessoa vem, passa a ponte. Mas o que acontece no meio do caminho? A empresa começa a falir, os negócios não vão bem. Porque ele é um impostor, né, Ana? Porque ele o casamento... Não é merecedor. Olha, até me arrepia, ou o casamento acaba, porque daí não é porque o dinheiro prejudicou, é porque eu não posso ser 100% feliz. Uhum. Como que eu posso ser feliz tendo dinheiro e ter um casamento perfeito e ter filhos saudáveis e uma mulher incrível ou um marido incrível, se lá atrás meu pai vivia numa situação, né, simples? É difícil falar as palavras aqui hoje, a gente não pode falar como, né? Mas assim, vivia simples, meu avô era lavrador, minha bisavó era analfabeta, sabe aquela história? E a pessoa não se permite. Então, por isso que muitas pessoas não são, a gente tem direito, a gente sabe disso, que Deus nos deu a oportunidade de sermos 100% saudáveis, felizes, a gente é que se boicota. Verdade, Ana. Olha que interessante, a gente está falando bem que seria já uma pergunta para você, então está diretamente ligado às histórias familiares, o quanto as histórias familiares influenciam os nossos resultados. E o que você vê mais assim como padrão emocional em vendedores, em empreendedores? É isso que você está dizendo? É exatamente isso. Eu não me permito, eu não sou merecedor, eu não nasci aqui, eu tenho de ter a minha vida pequena e humilde que os meus pais ou a minha família teve. Isso. Esse é um padrão que você percebe. E eu assim, quando eu fiz o meu curso de terapia sistêmica, né, quando eu estudei lá no Sul, um exemplo que foi dado, a gente sabe, que as pessoas falam assim, porque o jogador de futebol era o Adriano, que era top, né, e depois ele ficou bem, depois ele voltou, perdeu tudo. Perdeu tudo e voltou para a comunidade, isso, aquela história, essa história. Porque não é que ele não era merecedor, é que dentro, as pessoas falam, a pessoa, a favela não sai dela, não é isso. É que para ele poder pertencer, porque assim, quando você fica muito bem financeiramente, ou você adoece, para poder honrar o teu sistema, ou você perde tudo para voltar para lá. Porque senão, gente, isso é muito real. A pessoa, o que acontece? Ela ganhou, ficou bem. A família inteira ou vem para cima pedindo tudo,
como se ele devesse tudo, ele tem que, tem que dar casa pra minha tia, pra minha avó, pro meu primo, pra isso, ele fica na obrigação de fazer aquilo. E se ele não faz, o que eles fazem? Viram as costas. Não aceitam mais ele. Porque agora que ele ficou rico, ele não fala mais com a gente. Isso é com são muitas pessoas. E eu tenho pacientes que falam assim, Ana Carla, eu não aguento mais levar a minha família nas costas. E não é uma ou duas, três. Gente, eu já atendi mais de 1.600 pessoas nessa trajetória da minha vida. Quantas histórias, Muitas, Ana? Muitas. E os padrões se repetem. Se repete. E esse de que você falou sobre os vendedores, exatamente. Outro exemplo que eu vou te dar é tipo assim, a alma do negócio de uma empresa quando é criada. Eu vou dar um exemplo que ainda conversei ontem com uma outra paciente. A vovó, há 60, 70 anos atrás, ficou viúva, resolveu fazer uma geleia caseira. Ok. A vovó fez a geleia, uma delícia, e começou a sustentar aqueles 4, que naquela época eram 5, 6 filhos que se tinha. No mínimo. Né? Aí, não posso falar porque eu tenho 4, tá, gente? E não sou tão antiga. Mas... minha mãe, 9 irmãos. Minha mãe... Meu pai, 9 irmãos. Não, então meu pai, eles eram em 14, a minha mãe em 8, a minha mãe teve 8 filhos também. E você viu como diminuiu de uma geração para outra? Não. Então, meus pais já tiveram 2, somente eu e o Benhur, eu e meu irmão. E os meus tios, a grande maioria, só tem 2 também. E de 9 para 2. Você viu de uma geração para outra. A que tem mais filhos sou eu. A minha irmã tem 3, outro tem 2, outro tem os outros 3 irmãos. São lindos teus filhos, né? São. E meus outros 4 irmãos, cada um só tem 1. Então eu sou a que mais tenho filho. Mas voltando a falar da vovó, que fez a geleia deliciosa. Ela resolveu fazer a geleia para sustentar a família. A intenção dela, eu preciso sustentar os meus filhos. Sim. Eu preciso trazer alimento, porque naquela era difícil a vida da mulher. A gente conhece muitas histórias de mulheres que ficaram sozinhas, ou que vieram o marido veio pro Brasil, ou mudou de país para ir atrás de uma oportunidade, e ela ficou ali sozinha, criando os filhos com a geleia. Passaram-se alguns anos, a geleia cresceu. Saiu daquela informalidade de fazer o potinho em casa, os filhos, elas abriu uma fabriqueta. Cresceu a empresa. Mas qual era a alma do negócio? A vovó alimentava os filhos. Era esse o propósito. E só. Até me arrepia falar isso, gente. Aí o que acontece? Um neto, porque a família ali estava naquela coisa. A empresa cresceu. Não, nós vamos mudar isso aqui. Essa empresa agora vai ter que ser uma coisa mais industrial. Vamos fazer isso, vamos pensar no lucro, vamos pensar no quanto nós vamos ganhar sobre essa empresa, vamos vender. É royalties que se fala, né? Isso, exato. E vamos fazer aquilo, tal. A empresa começa a ter umas brigas entre os irmãos. Começa os herdeiros a não se entender mais. A vovó já faleceu, o negócio cresceu demais, perdeu o foco. Porque a intenção da vovó, quando criou, era só cuidar dos filhos. Incrível. E quando a empresa cresce, perdeu a essência, perdeu a alma do negócio. A palavra certa é assim, quando perde a alma do negócio, porque tudo tem que ter uma alma. Mas eu posso crescer mantendo a alma. Mantendo a alma. Ok. Porque daí você começa... Aí o que acontece? Então é isso, não se desviar da alma do negócio. Por isso a importância de saber a origem. O que acontece? Coisas. Porque a vovó, a gente vê isso muito em minissérie, em histórias que contam na televisão, em filmes que a gente assiste. Quando tem aquele propósito, o negócio vai legal. Mas quando aí chega um momento que eles vão mudar, vamos crescer. A vovó pagava legal, a vovó dava bom dia para todos os funcionários, a vovó sabia o nome de todo mundo estava ali feliz, sendo cuidado, e ela estava ali. Aí o que acontece? Quem chega, o arrogante, desculpa, né? O executivo, que não nem é mais da família. Ele foi estudar em algum lugar, ele voltou cheio da tecnologia, cheio do conhecimento, cheio dos estudos. O negócio é o seguinte, a partir de hoje é cartão, ponto que se fala, né? Que eu não me lembro mais. Não sei o quê, é isso, é aquilo, acabou o café, acordou tudo. Ou começa a ter um mau humor dentro da empresa. As pessoas não estão sendo mais reconhecidas com o propósito do que a vovó. Então, assim... Ana, já nessa não é louco ideia, isso? É louco. Já desculpa que eu me empolgo, gente. É que eu amo. É maravilhoso. Eu amo. Então, acho que seguindo esse caminho, então como inverter esse jogo? O que eu faço? Bom, se a vovó começou ganhando e de repente a gente passou a perder e corre o risco até de fechar as portas. Como inverter esse jogo? E como... Será que eu tenho... Então, você está falando que eu tenho que olhar para dentro primeiro, ou seja, a alma do negócio para depois ir para a rua. Reconhecer que a história da vovó foi o que criou tudo aquilo ali. E não passar por cima. Gente, tem muito desenho, muito filminho que passa quando a gente assim, morreu, acabou.
Por isso que na terapia sistêmica, o morrer, a gente morre. Sim, a pessoa partiu, foi, mas não, a pessoa existe, tem que continuar existindo no nosso coração. E a gente tem que deixar com que pertença a nossa história. A gente não pode abrir mão do nosso legado. Nosso legado, olha que bacana. Então, a Ana está falando para nós que o autoconhecimento é estratégico para a visão comercial do negócio. Olha que legal, gente. Eu vou falar que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que que uns prosperam e outros não? Então, olha, tem que olhar para dentro da empresa primeiro, a origem dela, para depois olhar para a rua, olhar para fora. Interessante isso, hein, Ana? Então, Poderoso. Eu tenho eu atendi um cineasta que ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, e ele fazia dinheiro, mas de repente ele começava toda hora, acontecia algo que ele ficava sem o dinheiro. Ele não conseguia, parecia que era como se fosse, sabe aquela coisa do pecado? Eu não posso ficar com isso, eu tenho que me livrar dele. Então eu queimo, gasto. Não fica. Não retém. Tanto é que ele falou, eu acho que ele comprou, no atendimento que eu fiz online com ele assim, eu comprei uma Porsche, mas era usada, tá? Tipo assim, ele se justificava, querendo dizer assim, eu não sou merecedor de ter isso. Aí a gente conversou, aí a gente fizemos a terapia sistêmica, né? E dentro do sistema dele, do nada, assim, quer dizer, do tudo, né? Ele herdou, os antepassados não eram brasileiros, e ele recebeu de herança uma caixinha cheia de moeda de ouro. Ok. E a avó que deixou para ele dizia que aquele dinheiro ia ser para ajudar na formação das filhas dele, das netas delas, ou eu não lembro se era neta ou bisneta. O que aconteceu? Ele precisou usar essas moedas antes. Ok. E aí ele perdeu aquela crença do dinheiro e da prosperidade que viria. Aí ele estava muito ferido com isso. E nós fomos olhar para o sistema dele. Sabe o que aconteceu? Quando eu dei um exemplo, assim, às vezes lá atrás, por que o dinheiro trazia dor para ele? Vamos imaginar que há 100 anos atrás, a gente vê isso muito naqueles filmes americanos, assim, Okay. Hoje o papai vai receber o salário. Filho, hoje eu vou... Aqui a criança passava na vitrine, naqueles filmes de preto e branco, olhando doce, louca de vontade. Aqueles menininhos de calça curta, sabe? Com aquela boina, olhava lá. Hoje, a mamãe chegava em casa, hoje vai ter o doce, porque o papai vai receber o salário. Salário, doce. Salário, dinheiro, recompensa. Salário, o papai vai trazer o dinheiro, a gente vai comer. Quantas pessoas ficavam sem comer, às vezes um dia inteiro, ou dias para comer um docinho. Ou compartilhando um pedaço de pão, porque naquela época tinha muita crise, 1930. Uau! 1910, 1800 e alguma coisa. O que acontece? No meio do caminho, o pai é assassinado com aquele dinheiro. E o dinheiro não chega em casa. Aquela criança, sem saber do que aconteceu, associou. Meu pai me abandonou, meu pai não trouxe o doce que eu esperava. O dinheiro na minha família traz dor, porque levou a vida do meu pai. Olha só. E quando a gente conversou... Uau, que relação... Não, muito louco. Profundo porque isso. Porque os insights vêm assim pra gente de uma forma, porque o dinheiro... Porque tem pessoas que têm medo de ter dinheiro. Você já percebeu? Tem pessoas aqui, a gente mora num bairro muito bem. Sim. Muitas pessoas são milionárias. E elas têm uma vergonha de falar que tem dinheiro, que eu morro de rir. É verdade. Olha, mas por que, gente? Ter dinheiro é bom, é bênção. É isso. As pessoas se culpam e se punem. Eu brinco muito, eu sou rica. Ontem eu comprei um microfone de rica. Aí o pessoal morre de rir. Mas eu comprei um microfone. Se é de rica, eu me coloco como rica. Porque não é essa palavra. Pra muita gente é um bloqueio. E esse meu paciente, gente, a vida dele ficou transformada com a história das moedas, do dinheiro. Por que dinheiro traz dor para algumas pessoas? Porque naquele sistema familiar trouxe dor. O pai morreu. Incrível isso, Ana. Olha, poderoso isso. Olha, você já tinha parado para pensar sobre isso? Olha como é profundo. Eu disse que ia mexer com a tua cabeça. Eu fiz uma promessa para você. Ana, quando você fala sobre desbloqueio de oportunidades, não é isso? Então todos temos oportunidades, mas muitas vezes eu não enxergo a oportunidade porque eu não me sinto merecedor. Ou até um impostor. Eu até conquisto, mas eu não mereço. Eu sou um impostor de fazer parte disso.
Ana, sabe que você falou isso? Eu sou de origem muito humilde. Eu também. Eu tava lembrando, posso contar? Então, conta, eu tava Aninha. lembrando ontem. Conta, Ana. Gente, a minha avó, ela morava no... Ana, fala de onde você é. Eu sou, fala esse sotaque. eu sou de Florianópolis, moro aqui. Catarinense. Eu moro aqui há vai fazer 28 anos que eu moro aqui em Alphaville. Eu amo. Mas assim, eu vim de uma família muito... Só que o pessoal, assim, acha que eu tenho cara de rica porque eu sou loira. Acha que eu tenho cara de rica porque eu sou loira. Mas tem cara de rica não, mesmo. Eu sou loira. Sabe por quê? Porque, gente, não é só o dinheiro. É o aprender a falar, a se vestir, então. a sentar, a sorrir, a falar. E isso é uma conquista. É que pra Ana isso foi natural na vida dela. Então ela tem cara de rica sim. E aí, deixa eu contar como eu te conheci? Pode. Pode? Não, adoro. Olha, eu conheci a Ana, foi assim, nós estávamos para fazer o lançamento da BMW X1 aqui em Alphaville, num condomínio. E eu precisava de um serviço de buffet. E, bom, e aí? Daí uma amiga em comum apresentou a Ana. E conheci a Ana, essa mulher alegre, bonita, de bom gosto. Falei, uau, tem tudo a ver com o meu cliente, com a marca, com a BMW. Foi show. E assim a Ana, daí nós nos conhecemos, trabalhamos juntos, e essa mulher chique servindo os meus clientes, os meus convidados. Foi incrível, Ana brilhou, representou super bem tanto a marca como a minha agência, e assim que eu conheci a Ana e nos tornamos amigos. Olha, já tem anos isso, Ana, já deve estar para fazer uns 10 anos isso. Tem, eu acho que sim. É outro dia. Perto de 10 anos. Não, e foi muito, pena que tá acabando o tempo ali já, mas olha só, pessoal. E quando eu fiz que eu atendi as pessoas, ele recebeu mais de 150 jornalistas em 3 dias, eram 50... Isso, importante, jornalistas de todo o Brasil para conhecer a nova BMW X1, não, foi top. Test drive, viver a experiência, porque aí, Ana, foi um projeto nosso para ser disruptivo. Isso, para ser... A gente levou o evento para dentro de uma casa em Alphaville, como um cliente de uma BMW vivia e vive, e foi super bacana. Não, eu posso contar um detalhe? A minha amiga, que mora aqui em Alphaville, só que ela é de Salvador, e foi passar, eu te contei essa história já, ela foi passar o carnaval em Salvador. Ela tava lá naqueles negócios de trio elétrico. Milhões de pessoas. E veio uma repórter fazer uma entrevista com ela. E aí a repórter falou assim, de onde você é? Ela assim, eu sou baiana, só que eu moro em Alphaville. E a repórter na hora, gente, eu acabei de vir de Alphaville porque eu fiz uma matéria lá da BMW. Ela assim, por acaso quem serviu você foi uma loira chamada na casa. Foi, exatamente! E a comida era maravilhosa, gente. Não é demais. Que legal, não mundo Gente, a minha amiga de Alphaville foi passar lá em Salvador, a repórter estava lá fazendo uma entrevista sobre trio elétrico, sobre carnaval, alguma coisa, não entrevista a pessoa. Incrível, Ana. Não, e eu me senti o máximo, né, gente? Porque todo mundo elogiou que tinha sido uma comida perfeita. E, gente, não adianta só comida boa. Tem que ter a apresentação, o serviço, o saber servir, o saber atender. E a Ana é uma especialista E olha, nisso. gente, eu sou discreta quando tenho que atender, né? Sim. Tipo, porque eu gosto de conversar, mas eu fui assim, fina, o tempo inteiro. Tive uma postura que o pessoal acha... E quando eu precisei, quando eu servia na minha casa, que eu montava os jantares, eu colocava um lenço no meu cabelo e ficava toda de preto porque quem tem que fazer sucesso na época era a minha comida, porque toda essa história, essa trajetória foi porque quando houve uma falência muito grande financeira, eu tive que me reinventar. Sim. Então assim, foi nesse momento que eu te conheci. Então, e foi assim, eu aprendi muito com a minha avó. Gente, eu tava lembrando ontem, ela tinha um galinheiro que dava pouquíssimos ovos. Então, assim, eu morava com a minha avó, porque minha mãe dizia na época de férias, vai pra lá, minha filha, porque você tem que engordar um pouquinho, você tá muito magrinha. E eu ficava no meio do mato, gente. Isso lá em Santa Catarina. No interior, que hoje lá é chique, né? O pessoal, tipo, é perto da Garopaba, a minha avó... Só que eu nunca conheci. A minha avó morava no meio do mato, então não tinha, a alimentação era assim, bem básica, era pão caseiro, cafezinho preto.
Às vezes ela conseguia leite de vaca quando meu avô ia bem longe, conseguia pelo menos um pouquinho de leite para eu tomar café com leite. Meu avô era muito querido, eles eram analfabetos e eu tentava ensinar eles a escrever e a ler. Olha que bonitinho. Só aprenderam a escrever o nome que eles tinham que votar na época e eu tentei ensiná-los, sabe? Então, assim, eu convivi bem com meu avô e com a minha avó, maternos, assim, porque eu ficava no sítio deles e lá não tinha água, não tinha chuveiro. Eu tomava banho em umas bacias de alumínio desse tamanho. Simplicidade. Quem vê uma mulher chique, poderosa, assim, não faz ideia que na infância eu tomava banho na bacia. Vocês viram? Olha, gente, Ana, eu adoro em vendas. Fala para nossa equipe, para as pessoas conversarem com seus clientes, perguntar de onde começou tudo, porque você vê o cliente final pronto, bonito, elegante, ela ou ele, aquela família bonita, mas pergunta de onde eles vieram, pergunta a história do cliente. Os clientes adoram falar as suas histórias dos desafios, das lutas, mas que conquistaram, conseguiram. Eu adoro essa conexão, então, Ana. Assim, olha, a minha avó tinha um pilão e às vezes ela pegava, colhia arroz, porque ela plantava bem pouquinho, assim, era coisa do consumo de... Aí eu ia ajudar a minha avó a socar o arroz no pilão, ajudava com debulhar o milho, o café, então. O café também. A minha avó fazia farinha para uso consumo dela, assim, né? E aí eu ajudava a minha avó lá a descascar a mandioca, fazia as coisas. Então, eu tive uma vida bem simples. E eu adoro isso, eu adoro. Olha, eu passei roupa com ferro braseiro, que era aquele ferro... Isso? Ana, Ana, eu tenho 54 anos. A gente tem a mesma idade. Então, só que eu pareço mais velho, né, gente? Eu pareço mais velho aqui, Ana, tá ótimo. Então, assim, eu falo que o meu bom humor e não ter vergonha de ser quem eu sou. Então, assim, essa história do ferro, eu colocava brasa ali dentro. Que coisa a minha avó tinha fogão a lenha, então eu cozinhava ali com ela, sabe? Então, era uma vida simples. Eu tô contando isso porque, assim, se eu não tivesse reconhecido essa minha história, eu não chegaria onde eu cheguei. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, Benjéder. Muito cedo. 9 anos eu estava já trabalhando para outras pessoas, eu guardava dinheiro na poupança, porque eu sonhava em ser rica. Meu sonho era ser rica. E hoje eu me considero muito rica. Verdade. Porque eu criei 4 filhos, eu tô super bem onde Família eu tô. Linda. Eu sou abençoada. Então, quando você falou das crenças de vendedor, eu sempre soube fazer muito dinheiro. Sempre fiz. Guardei, economizei, me reinventei, teve os percalços, porque meu avô paterno faliu algumas vezes, meu pai faliu algumas vezes. Era uma coisa familiar, as perdas. E eu ressignifiquei tudo isso. Uma das crenças que eu vou te contar que aconteceu comigo, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, eu não tenho vergonha, é que uma mulher bem-sucedida não pode ter um relacionamento. Olha. Se eu sou casada, eu não posso estar bem-sucedida financeiramente. Eu me boicotei durante muito tempo. Hoje eu sou sozinha, mas gostaria... Você é viúva. Gostaria muito, claro, de encontrar alguém, mas eu tive que ressignificar, porque se eu crescesse profissionalmente, o que eu pensava? Não pode. Isso aconteceu no dia da live do nosso instituto, que a gente tem internacional, quando eu tinha que participar e falar sobre o amor. Eu disse, como que eu vou falar de amor? Olha. A chave caiu quando ela perguntou, você tem alguma crença que te limita? Eu disse, claro. Minha mãe dizia que uma mulher não trabalha fora. Não por maldade, porque minha mãe achava que... Ela aprendeu isso. Isso. Ela aprendeu isso. A mulher não trabalha fora, a mulher cria filho. Aí eu pensava, dentro de mim, não que eu queria fazer propositalmente, mas aconteceu comigo. Eu comecei a crescer profissionalmente, aí não conseguia um companheiro que me acompanhasse. Sim. Aí eu tinha que perder para poder ter alguém. Tinha de perder para ter com quem você amava. Interessante isso. Então, assim, hoje eu posso falar assim, hoje eu estou ressignificada. Para mim é uma nova história. É uma virada de chave. Que lindo, Ana. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Ana, me fala, existe alguma técnica que a gente pode dividir aqui com a nossa audiência? Uma técnica simples, por favor, porque nós não temos como fazer uma sessão de terapia aqui até, porque são milhares de pessoas que vão acompanhar esse conteúdo. Existe alguma técnica ou um exercício simples que você pode indicar para profissionais de vendas antes de um grande desafio? Porque o desafio do vendedor é vender. Talvez um projeto maior ou alguma coisa, ou o seu desafio mensal. Existe alguma técnica, algum exercício que você poderia recomendar de forma objetiva? O básico é levar aqui atrás a força do amor da mamãe
e levar aqui a força do amor do pai. Por quê? Lado esquerdo representa a mãe e o lado direito o pai. Quando você está alinhado com seu pai e sua mãe, e você consegue, tem até um vídeo, eu vou depois mandar para você e você dar uma olhada, que são 11 gerações antes de nascermos, já existiu dentro do nosso sistema mais de 4.000 pessoas. Uau! E com essa história, tiveram perdas, fome, dificuldade, alguns passaram por guerras, perdas prematuras, muito abandono, casamentos que as pessoas na época prometiam, fulana vai casar com o vizinho, aí o pai teve que mudar de endereço, e o que acontece? Aquele casamento que foi prometido não aconteceu. Tudo isso faz parte da tua história. Mesmo Incrível. Que você, muito. Então, Incrível. quando você olha para a tua origem, o básico é honrar pai e mãe. Não importa se a mãe é narcisista, como algumas pessoas me falam, não importa se a sua mãe lhe deu em adoção porque ela não deu conta de te criar, mas você tem que saber que você tem uma origem. Ela não deu conta naquele momento, ela deu conta de te dar a vida. Então, acho que vem aqui a próxima pergunta para é? você. A gente nem combinou, Olha viu? só. Então, você está dizendo, então, que o perdão e a reconciliação têm um papel poderoso para o resultado profissional. Sim. É isso que você está dizendo. Exatamente. É olhar para tudo. Perdão, reconciliação. É olhar para tudo como foi e dizer assim, eu aceito. Eu aceito a minha história. E muitas histórias... Eu tenho pacientes que têm histórias doídas. Pessoas que não sabem quem é o pai nem a mãe. E já me procurou. E olha, eu tenho uma paciente que até eu gostaria um dia de fazer... Ela quer fazer um vídeo para contar. Ela foi no psicólogo, psiquiatra, no médico e falou assim, doutor, por favor, ela foi em todos. O último que falou assim para ela, no teu caso não tem jeito. Não tem mais jeito. Não tem, porque ela fazia tudo. Aí disseram para ela, procura e faz uma terapia sistêmica, que antigamente eu chamava de constelação. Tá? Ela me procurou. Eu gosto do nome terapia sistêmica. É o que eu vou falar, então, terapia sistêmica. Ela me procurou para fazer a terapia sistêmica e falou assim, Ana Carla, eu preciso resolver uma questão que eu tô sofrendo há muito tempo. E eu atendi, foi em novembro de 2024. Ela veio um mês depois, ou um pouco tempo depois, ela me liga, Ana Carla, minha vida mudou. Ela mandou um áudio pra mim. Tá tempo ainda, né? Tá ótimo, estamos com bastante tempo. Tá, então, ela chegou assim, Ana Carla, a minha vida mudou. Ela fez uma sessão comigo. E ela me encontrou aqui no Alpha Shop para tomar um café comigo. Ela ficou contando para um monte de pessoas, se não foi nada combinado, o quanto foi transformador para ela ter feito isso. Ter olhado para... Ela tinha um bloqueio com o pai. E esse bloqueio... E ela tinha perdido alguns filhos. E aí, ela tinha uma dificuldade de lidar com o filho mais velho dela, que estava casado com uma pessoa, ele assumiu os filhos, e ela não suportava isso. E de repente ela me fala, Ana Carla, eu tô marcando de tomar um café com a minha nora, meu filho voltou a falar comigo, eu tô feliz da vida. Gente, mudou a história dessa pessoa. Coisa bonita, né? Olha, transformar a vida das pessoas. Tenho também testemunhos de um empresário aqui de Alphaville, que estava com a empresa com muita dificuldade. Em época de pandemia, ele estava assim, porque ele fecha, não fecha. Antes de você falar, mas vai estar aqui, ó, ligado aqui, ó. Então você está dizendo também que a terapia sistêmica, ela atua também nas empresas, é isso que você já vai contar sobre uma... Gente, não foi... O que uma empresa ganha, então, quando começa a harmonizar suas relações internas? Eu acho que é isso que você vai falar. Como, então, essa pessoa me procurou e falou, eu tô com dificuldade, era época na pandemia, bem no comecinho, e o serviço que ele prestava já não dava mais, porque era exatamente uma das funções que o mercado nacional tinha cortado. Eu não posso falar o que é, senão a pessoa vai se identificar. Perfeito. Mas ele prestava serviço e ele disse assim, o que eu faço agora na minha vida? Acabou. O que eu faço com os meus... O negócio dele acabou. Ele assim, o que eu faço? Me chamou, contratou meu serviço, a gente fechou um pacote. E, né, porque assim, eu nunca penso só no meu lado, na minha parte financeira. Eu sou muito, assim, generosa em ver o resultado. Muito. E ele pegou e a gente fez um movimento lá, comecei aí uma vez por mês, o pessoal já ficava na expectativa. As vendas começaram a acontecer e eu percebi que eu senti assim que tinha algo que estava relacionado à mão de obra dentro da empresa.
E automaticamente, nem não precisei falar nada, as 2 pessoas que impediam a empresa de crescer pediram demissão. Olha isso. E os demais funcionários começaram todos a trabalhar com uma outra harmonia. Porque quando você vai para o trabalho só pensando no teu salário, não é a mesma coisa. Verdade. Pessoa que sai de casa focada assim, não, eu vou lá porque eu tenho que trabalhar, vou por causa do meu dinheiro. Gente, a energia é outra. É verdade. Aí, tinha pessoas que chegavam mais cedo, aquele que chega mais cedo, feliz da vida, que vai. A empresa mudou totalmente. Então isso, claro, né, Ana, traz um conflito interno dentro da equipe. E naturalmente isso vai afetar toda a performance da equipe, não é? Então, Ana, e como identificar isso? Então, você tem a oportunidade, você vai conversar, fazer uma entrevista coletiva com a equipe, faz um trabalho individual, e aí você identifica isso e consegue daí trazer um remédio para aquela equipe? Tem uma dinâmica que a gente faz onde a gente coloca aqui. Será que, aqui a gente coloca um elemento para representar o vendedor, aqui o comprador, aqui o dono da empresa, aqui o serviço final, o produto. A gente começa e vê se o vendedor ele se sente acima do dono da empresa, tá errado. E outra coisa, um bom vendedor, às vezes, ele está lá há 1 ano, ele é um ótimo vendedor. Trouxe um resultado legal para a empresa, mas ele tem que respeitar aquele que já está lá há mais tempo. Existe uma hierarquia dentro da empresa. Perfeito. A hierarquia tanto de diretoria, quanto dos prestadores de serviço, e quanto como ele vê o produto, e como ele vê o cliente. Ou seja, aquele que chega atropelando tudo, ele pode ter até capacidade, mas ele vai atropelar uma estrutura e vai desorganizar uma estrutura que funcionava. Isso. E eu fiz um curso de especialização em terapia sistêmica organizacional e empresarial, onde a gente via muito isso. Incrível. O que está fora do lugar, gente, não tem. Porque, assim, às vezes a pessoa é na inocência. E nesse movimento que a gente faz lá, a gente consegue deixar esse lugar aqui, é do dono de origem. Esse aqui é o seu lugar. É igual a venda de um imóvel. Ok. Eu tô conversando tudo porque a gente tem nosso tempo, porque assim, se eu vou comprar um imóvel e a pessoa me procura para fazer uma terapia sistêmica sobre a compra daquele imóvel, geralmente, mas puxa vida, por que eu tenho que fazer? Às vezes o dono do terreno foi lesionado, ele foi prejudicado. O terreno veio em busca e apreensão, a casa estava em leilão, tudo isso. Porque quando você compra algo que está em leilão, você compra a dor do outro. Verdade, perdeu, o leilão, ele segundo a nossa terapia, segundo o que a gente estuda, é assim, quando ele estava, o imóvel foi para leilão, para pagar as dívidas trabalhistas, ok. Porque está indo pagar para a pessoa que prestou serviço e saiu sem salário. Certo. Para dívida trabalhista, ok, mas se você pega um pai de família, foi mandado embora, perdeu o emprego, não tem como sustentar mais, tem aquela casa financiada, ele para de pagar. O que acontece? Perde a casa. Perde a casa. Vai para onde? Pro leilão. Quem compra, tá comprando a dor de uma família. Uau. Ana Carla, isso um cara que compra joia de alguém que não sabe de onde veio. Talvez tenha sido até de um crime. Isso, e a pessoa que compra, tipo assim, eu passei por uma situação assim, quando eu tive que vender as minhas joias. E hoje eu paro e penso, gente, valeria hoje mais de 1 milhão. Vendi por 40 mil na época. Ai, pai. Então, por quê? Eu tava precisando, o cara comprou, ele levou. Claro, mas se você parar pra olhar, a pessoa que compra a dor do outro, ela não prospera. Ela sempre vive numa mesmice. O que fazer, Ana? Mas às vezes nós não temos como saber. A gente não tem como saber. Aí a gente faz esse movimento pra entender e pra gente fazer assim, puxa vida, eu lamento a sua dor. Sabe, porque então você faz um movimento de perdão sobre aquela aquisição. Isso. Você não tem como saber. Olha, Então por isso que tem que abençoar recentemente, tudo que você adquirir, tudo que você comprar, você tem de consagrar a Deus. Isso. Tem de trazer consagração a Deus. Interessante. E esse movimento que eu tenho um apartamento aqui com uma menina que mora nos Estados Unidos, eu saio naquela, eu te autorizo a fazer essa terapia aí, né, para poder eu conseguir vender esse imóvel. Pois a gente fez, porque aquele terreno, o que era? Lá perto do Residencial 10, lá onde tem um Pão de Açúcar, ali era terras indígenas. Sim. Muitas pessoas perderam para poceiros, né? Certo. E muitos foram assassinados aqui.
Então, assim, tem uma energia que carrega das dores de quem passou primeiro e que não foram respeitados. Gente, se eu for falar sobre isso, nós vamos longe. Certo. É igual o Brasil. Por que o Brasil não prospera? Por que a gente faz piada? De negro, de índio, e a gente brinca muito com os portugueses. Foram os primeiros que moraram aqui. Os índios moravam aqui. Os negros foram trazidos para cá para exploração de mão de obra. Uhum. E os portugueses, eles vieram para colonizar. O que acontece? A gente só faz piada disso. A gente não olha com respeito. Os portugueses, é verdade, a piada do brasileiro é para brincar, de menosprezar, pejorativamente falando dos portugueses. E eu já atendi uma família de portugueses que um dos pacientes me falou: Ana Carla, eu tenho um passaporte português, mas eu tenho vergonha de dizer que eu sou português. E aí a gente fez um movimento para ele respeitar as dores. Porque nós não temos como voltar na história, né, Ana? Eu não tenho como mudar a minha história. A gente tem que respeitar. A minha história atual, eu posso, a partir daqui, mudar a história futura. Mas da onde eu vim, eu não tenho como mudar, não é? Então eu tenho aí que envolve o relacionamento com Deus, né? É poderoso, porque como eu mudar essa história de povos que sofreram, ou até de exclusões. Porque as exclusões, na terapia sistêmica, tudo que é excluído numa geração vem em forma de dor. Tudo que a gente põe embaixo do tapete, esconde, esse assunto de família não se fala. Certo. Vovô morreu porque sem querer alguém fez uma besteira e vovô, ou um irmão que sem querer o outro irmão morre. Sabe aquelas histórias que ninguém comenta, que fica... Ou um filho que alguém criou dentro de casa que era fruto de um abuso do papai. Essas coisas. Sim. Tudo que uma família cala, na geração seguinte vem em forma de dor. Olha isso. E essa dor pode ser um problema de saúde sério, pode ser um autismo, pode ser uma esquizofrenia. Tudo isso está ligado a uma dor daquilo que foi. Por isso que é muito forte esse meu trabalho. Uau, Ana, quantas histórias você tem para contar, muita. Hein? Olha, que legal. Gente, um monte de coisa que eu estou pensando aqui. Olha, eu falei que a cabeça ia fritar, não falei? Uau, Ana, então é uma coisa muito profunda mesmo. E então eu estou buscando também aqui fazendo uma retrospectiva na minha história, do que aconteceu dentro da minha casa, o que aconteceu. Eu conheci só parte da minha família, quero dizer, o lado dos meus avós maternos eu conheci, o lado dos meus avós paternos eu não conheci. Eu só ouço coisas muito pesadas, assim, por parte de quem? Da minha mãe. Então, isso me trouxe alguns bloqueios, inclusive eu uso o nome Trindade, que é do meu pai. Mas eu não sei nada sobre a minha família Trindade. E não faço questão, porque eu fui doutrinado a não falar, esse sobrenome não é bom. Nossa. Esse sobrenome não é bom. E me arrepia. Pesado, né? E acaba o quê? Não me permitindo alavancar mais. Interessante, né? Porque eu sempre vi o meu nome Dávila, que é o nome da minha mãe, que sempre teve mais valor para mim. Entende? Olha que interessante. Não, e eu vou falar uma coisa para você. Eu já atendi algumas pessoas que, por troca de sobrenome, tiveram problemas sérios de saúde. Olha só. Por rejeição, por troca. Alguns nomes trocados foram para salvar. Tipo, tô entrando no navio. Se eu falo que meu sobrenome é um sobrenome que pode estar em guerra. Perseguido, eu mudo. Eu vou virar um Oliveira, eu vou virar um Pereira, eu vou virar. Foi o que aconteceu com milhares de pessoas. Então, assim, muda esse sobrenome para salvar uma vida. Mas, aquele que trouxe o teu sobrenome de origem no passado, em algum lugar, por isso que as pessoas acham estranho, acham que tem a ver com o espiritismo, mas não tem, tá? Mas é que a gente tem uma árvore genealógica lá atrás. Então, o primeiro descendente teu que criou o teu nome, ele até brinca, você tá no túmulo se revirando de ódio, porque, poxa, eu honrei aquele nome, eu lutei por aquele nome na guerra, e depois tiraram, porque é muito louco, gente. Eu tinha paciente que tinha câncer no útero. E ela fez essa ideia, ela ressignificou a história do sobrenome que não foi dado para a mãe dela, porque o avô o bisavô nasceu no navio, e no navio eles não consideravam que era registro, ou terras, sabe como fica aquela coisa de terras brasileiras, terras italianas? Então, um sobrenome sumiu.
A mãe dela não foi reconhecida, tipo, sem querer o pai foi registrar e não botou o sobrenome. Não é sem querer, é honrando, realmente, honrando, sem se dar conta. Sim. Gente, tem muita coisa. Eu não sei se eu tô confundindo vocês. Ana, que legal. Ana, então, os conflitos invisíveis dentro de nós, eles afetam diretamente nosso resultado. Nosso resultado. Conflitos internos invisíveis, coisas que não enxergamos. Isso. Então, a importância de uma terapia sistêmica é nos revelar, nos fazer perceber coisas que eu não enxergo. Isso. Incrível, muito forte isso. Forte. Uau, Ana, que demais, que aula, hein, gente? Olha que coisa bacana, que assunto profundo. Olha, Aninha, antes de fechar, eu quero te pedir que você deixe aqui uma mensagem final para os empreendedores, vendedores, profissionais liberais, não importa a profissão, aqueles que estão nos ouvindo agora. Eu gostaria que você trouxesse uma mensagem para que as pessoas se libertassem e se permitissem viver o seu melhor. Olha, o que eu falo para vocês é assim: olhe para a sua essência, que é amor. Você é fruto de... Não importa a sua história, a sua origem. Aceite os pais que você tem. Porque se você ficar brigando, porque o meu pai podia ter sido diferente, a minha mãe... Não. Gente, a aceitação. Cada um tem a sua história e tem que aceitá-la do jeito que ela é. Quando a gente entende que aquele legado que Deus nos deu, a nossa vida, a gente faz dela o que a gente pode. A gente tem que fazer o melhor por nós mesmos. Não é esperar do outro. E a gente pede muito. Se meu pai, se a minha mãe tivesse... Não. A gente tem que fazer com aquilo que a gente recebeu. Tem até um livro interessante chamado Onde Estão Minhas Moedas? Porque quando os pais nos dão a vida, eles estão nos entregando uma história. Que a gente... É um livro em branco. Que a gente tem que escrever com nossas mãos. E não esperar pelo outro. Olhe para você mesmo e se aceite como você é. Aceite a sua história. Aceite a sua origem. Ai, que gostoso, Ana. Ai, gratidão. Uau, transformar o amor. Que conversa poderosa. É transformar o amor. É transformar a dor em amor. Transformar a dor em amor. Bom, gente, você que está nos ouvindo aqui, nunca subestime esse poder, hein? O poder de se conhecer melhor. É isso que a gente estava falando. Tudo é autoconhecimento. Não importa se foi dos teus antepassados, as crenças, as dores passadas, e elas influenciam o seu viver hoje. Muito. Então, quanto mais você se conhece, maior a tua capacidade de ir para o outro nível e chegar muito longe. Uau, Ana, que legal, hein? Vender, no fundo, é um reflexo do que a gente acredita. Vender, gente, no fundo, é um reflexo do que você acredita. Então, tem que acreditar. E para acreditar, tem de conhecer. E uma coisa, o vendedor, ele nasce pronto. A gente até fala assim, vamos fazer um curso. Mas quem nasce tem um dom, porque quando você vende um produto, você vai junto com o produto. Porque se eu chego aqui e vou vender esse livro, eu não é só vender, te convencer a comprar. Você tem que levar algo que depois você, puxa, a Ana Carla me ofereceu um produto bacana. Ela é uma boa vendedora. Porque o vendedor, às vezes a gente fica assim, né? Porque você é um vendedor nato. Você nasceu com isso. Não vem dizer que eu fiz um monte de... Não, você pode ter feito curso para se soltar, mas não para ser vendedor. Sim. É um curso que não existe. Porque a pessoa pode até estudar, mas se ela não acredita nela mesma, ela não vende. Tem de ser autêntico, tem de acreditar. Não, eu comecei vendendo bolsinhas de crochê quando eu tinha 9 anos de idade. Depois a minha irmã fazia pegava bolinha de gude, pegava durepox, fazia massa, pintava, ela era muito talentosa, ela fazia, e eu já gostava de ganhar dinheiro. Os bonequinhos, e eu saía vendendo. A minha irmã, uma abençoada, Adriana, nunca se importou com dinheiro, até hoje, ela distribui, se ela ganha, ela vai ajudando todo mundo, mas eu já gostava de dinheiro, então eu já guardava. Então ela fazia, porque ela tinha uma habilidade, e eu vendia, guardava o dinheiro pra mim. Ela nunca se incomodou. Eu vendia pano de louça pintado, que aqui vocês chamam de pano de prato, né? Lá no seu pano de prato pintado. Eu vendia gesso, que a minha irmã fazia uns bonecos de gesso pintado. Eu saía vendendo. Eu fazia bolo com 10, 11 anos pra minha avó, não tinha nem batedeira. Eu ficava lá me matando por 10 cruzeiros antigos. Porque eu queria ganhar dinheiro. Eu sabia que só se ficar rico, gente, trabalhando.
Boa. Ai, muito Ai, bom, não é verdade? Aninha. Verdade. Não é, né? Não tem vida fácil. Não tem. Não Porque tem. mesmo que você case com alguém bem sucedido, ou você ganhe, se você não tem essa dinâmica de saber lidar com o dinheiro, Ele vai embora. ele vai embora. É isso. Ai, Ana, que gostoso, Ana. Olha, tanto assunto. Nós podemos marcar um outro encontro. Podemos. Muito legal, adorei todo esse conteúdo incrível que você trouxe, Ana. Olha, Aninha, conta para nossa audiência, aonde que nossa audiência te encontra, Ana? Olha, eu posso passar meu celular, Claro. é 11 99 555 1295. E outra coisa, gente, meu Instagram é Ana Carla e você. Não é Ana Carla e você. Não Ana Carla e você. A minha amiga disse que parece programa de culinária de TV. Mas eu me divirto, viu, gente? Então, assim, conto com vocês, quiserem me seguir, quiserem mais informações sobre o meu trabalho, que eu amo, eu sou apaixonada. É uma coisa que eu não te falei, eu sou formada em Direito. Mas daí eu fiquei no papel de mãe. E sabe que eu sou advogado também? Que bacana. Eu sou advogado, eu pago a minha OAB ainda. E eu passei na primeira fase, daí não fiz a segunda, eu tinha um filho pequeno. E depois eu fiz um monte de curso de PNL, de reprogramação, de todos, me especializei muito nessa coisa de humano, sabe? Que eu gosto muito de pessoas. E eu amo o que eu faço, sou apaixonada. Ana, que gostoso. Muito, muito. Olha, gente, vocês que estão nos seguindo aqui no YouTube, temos cortes incríveis lá no Instagram. E você que está aqui no Instagram nos acompanhando, temos o conteúdo na íntegra desse podcast. Ana, só posso te agradecer. Eu agradeço. Deus te abençoe. Amém. Olha, eu quero autografar o meu livro agora para você. Legal. Eu devia trazer o meu também, que eu tenho um, né? Não, mas eu vou te entregar um novo aqui. Então, gente, obrigado. Aninha, gente, obrigada, gente. Viu? Olha, uma alegria ter vocês aqui. Compartilha, hein? E até o próximo Café com Ben. Beijo! Olha, pessoal, e outra coisa, agradeço a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, nos abençoe para que a gente possa cada vez mais levar um pouco de conhecimento para vocês. Isso, gente, obrigado, tchau, tchau!